Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento eu quero trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos ver nesses versículos a importância da obediência do homem a Deus. Nós sabemos que quando nós desobedecemos a Deus, muitas coisas ruins podem vir a acontecer conosco. E eu quero nesta manhã, citar uma história de um homem que desobedeceu a Deus. Eu quero trazer a história de Jonas, que no capítulo 1, a palavra do Senhor fala a Jonas. Deus manda ele se levantar e ir até a cidade de Nínive e ali anunciar sobre aquela grande cidade os seus erros, porque Deus já havia observado e visto que aquela cidade andava cometendo erros. Então o Senhor mandou Jonas como profeta ir ali e anunciar aquele povo, mostrar àquele povo os seus erros. Mas a Bíblia fala aqui no capítulo 3, Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então, nós vemos, que muitos já conhecem essa história. A palavra do Senhor, ela não é só para crente, mas é para todos, porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para todos. Então, quando Deus mandou Jonas ir para Tarsis, Deus deu uma ordem a Jonas. E Jonas fez ao contrário. Ao invés de ele obedecer o que o Senhor mandou, ele pegou um navio e foi para outra cidade, Ele pegou um destino contrário do que Deus mandou. Ou seja, ele desobedeceu a palavra de Deus. E nós sabemos que quando o homem desobedece a palavra de Deus, muitas coisas podem acontecer. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4 de Jonas: mas o Senhor lançou sobre o mar uma grande tempestade e fez de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui foi uma das consequências que aconteceu com Jonas quando ele desobedeceu a Deus. Como ele pegou o navio contrário, Deus enviou um grande vento e formou uma grande tempestade naquele mar, a ponto de despedaçar todo o barco, todo o navio. Então, nós podemos ver aqui nessa história a consequência que é de ir contra a palavra de Deus. O que é que nós podemos enfrentar quando nós vamos contra a palavra de Deus? Muitas vezes achamos que Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas muitas vezes esquecemos que Deus ele não aceita a desobediência. Deus ele não aceita ser colocado em segundos planos, E Jonas colocou Deus em segundos planos quando ele desobedeceu, fazendo o que era bom para os seus próprios olhos, Fazendo a sua própria vontade e deixando a própria vontade de Deus para trás, Jonas deixou a vontade de Deus para fazer sua própria vontade. Ele ali sentiu o desejo de ir para outra cidade, pegou o navio e foi. E aí Deus mandou aquele vento.
para derrubar aquele navio. Não adianta nós lutarmos contra a palavra de Deus, não adianta ir contra a vontade de Deus, porque no caminho nós iremos encontrar dificuldades que o próprio Deus vai colocar no nosso caminho para nos mostrar que nós estamos indo pelo caminho errado, para nos mostrar que o caminho certo é a obediência a Deus. A Bíblia fala que então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus. Quando eles viram aquela tempestade, né? Quando os marinheiros que estavam sobre o navio viram aquela tempestade, todos começaram a clamar, cada um a seu Deus. E mandaram Jonas se levantar e quiseram saber de Jonas o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Já que eles haviam clamado ao Deus dele, nada havia acontecido, eles pediram para Jonas clamar ao Deus dele. Então, outra coisa que nós temos que fazer é clamar ao nosso Deus. Quando vier o problema, a dificuldade, temos que clamar ao Senhor. Porque se aqueles marinheiros no navio tivessem ficado de braço cruzado, vendo aquela tempestade, assistindo de braço cruzado, sem tomar uma atitude, eles teriam morrido. Mas como eles tiveram fé para agir naquele momento, e chamaram Jonas e perguntaram: por quê? Então, quando Jonas falou, porque ele sabia dentro dele que ele tinha desobedecido a Deus, então aqueles marinheiros tiveram que jogar ele no mar para poder a tempestade parar. E quando eles jogaram o Jonas no mar, aquela tempestade ali cessou. Então nós vemos outra coisa, que quando nós desobedecemos a Deus, a gente põe em risco não só a nossa vida, mas como a vida também de quem está ao nosso redor. Porque Jonas, quando pegou aquele navio para fugir da palavra de Deus, da presença de Deus, da ordem de Deus, ele não só pôs a vida dele em risco, como ele arriscou também a vida daquelas pessoas daquele navio que não tinha nada a ver com o problema, mas elas tiveram que pagar o preço passando por aquela tempestade junto com Jonas. Então Jonas desobedeceu a Deus e colocou em risco a vida dele e a vida daqueles marinheiros que não tinha nada a ver. Então essa meditação é para que a gente venha tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, se nós estamos obedecendo a Deus, se nós estamos desobedecendo, porque muitas vezes vamos colocar em risco não só a nossa própria vida, mas vai trazer consequência também para os nossos familiares, amigos, aqueles que andam ao nosso redor, né? Então por isso que a palavra de Deus, ela é melhor para nós. Ela é para ser obedecida. E assim como aconteceu na vida de Jonas, que Deus mandou aquela tempestade sobre a vida dele, porque ele desobedeceu a Deus, o mundo hoje está passando por uma grande tempestade, que é essa pandemia, por falta de obediência a Deus. E por muitos não estar obedecendo a Deus, seus familiares estão morrendo, pagando preço, seus filhos, amigos. Então a Bíblia diz aqui no versículo 6, o mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse: por que estás dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Então, aquele homem pediu para que Jonas clamasse a Deus. Então, o que devemos fazer também, né? Mais algo que nós devemos ver para o nosso exemplo de vida e fazer, que é clamar ao Senhor. Porque ainda que Deus ele mandou aquela tempestade para que Jonas viesse cair em si e ver que ele tinha feito a escolha errada de fugir da presença de Deus e desobedecer a Deus. Mas mesmo assim, quando aquele povo clamou, não só clamou, mas teve também uma atitude, né?
de lançar Jonas sobre o mar. Então, nós vemos aqui que muitas vezes também Deus espera não só que nós venha clamar, orar, mas Ele espera também que a gente venha ter uma atitude na nossa vida para que a tempestade vá embora, para que o problema vá embora. Então, qual é a atitude que Deus está esperando de mim e de você? Muitas vezes já clamamos, já oramos, já choramos, mas não tomamos uma atitude, ou seja, uma ação. Muitas vezes Deus não quer não só que oramos, mas que a gente tenha uma ação, venha fazer algo. Ele está esperando que a gente venha fazer algo. Então essa palavra não é só para crente, essa palavra é para todos aqueles que estão ouvindo. E que nós venha reconhecer que ainda que a gente venha estar andando pelo caminho errado, fazendo a escolha errada, mas que Deus ele vem permitir as tempestades para que a gente venha fazer a escolha certa. E o final da história todo mundo já conhece, né? Que como Jonas reconheceu e pediu para ser jogado no mar, então Deus mandou uma baleia para que engolisse Jonas, né? E Jonas teve 3 dias ali no ventre daquela baleia, e Deus foi com ele e guardou ele, e depois Deus permitiu que aquela baleia vomitasse Jonas em terra seca, né? E ali Jonas saiu pronto, preparado para obedecer a Deus. Jonas saiu ali do ventre daquela baleia preparado para ir fazer o que Deus mandou ele fazer verdadeiramente. Então, que você, depois dessa palavra, você possa sair daqui preparado para fazer o que Deus tem ordenado, que é obedecer a palavra dele, que é andar pelos caminhos dele, para que o vento venha cessar na sua vida, a tempestade venha parar, para que os problemas venham ser resolvidos. Porque todos aqueles que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, o seu destino é muito triste. O seu destino é terrível na vida daqueles que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Então que Deus abençoe você nesse momento e que no meio dessa grande tempestade você possa reconhecer que você fez a escolha errada, que você precisa voltar atrás, que você precisa obedecer a palavra de Deus, para que assim o Senhor venha te guardar, assim como Ele guardou Jonas. E você possa viver uma vida de abundância na presença de Deus, porque sem Deus nada somos. Então, quando a gente vai segundo as nossas próprias vontades e deixa a vontade de Deus de lado, a palavra de Deus de lado, a obediência a Deus de lado, a gente vai estar trazendo consequência não só para a nossa vida, mas para a vida de todos que estão ao nosso redor, que muitas vezes são inocentes, mas pagam realmente o preço. Então, muitos nesta pandemia têm pagado o preço por fazer escolhas erradas, por desobedecer a Deus, a sua palavra, por não reconhecer que a escolha certa é na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que agrada a Deus. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e a da sua família nesse momento.